Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula de bioquímica. Essa já é a nossa terceira aula. Continuaremos o assunto a respeito das proteínas. Na aula anterior, nós estudamos sobre os monômeros que compõem essa macromoléculas, que são os aminoácidos, as suas características, as suas classificações. E agora nós vamos estudar propriamente dito as proteínas, sua estrutura, função e especializações. Muito bem, pegue sua apostila e venha conosco para mais essa aula. Bom, pessoal, como nós já vimos na aula anterior, as proteínas, elas são as macromoléculas mais abundantes em uma célula e são responsáveis pela maioria das reações biológicas importantes para a sobrevivência de qualquer espécie. E são formadas por polímeros de aminoácidos. Então, aqueles exemplos aí eu espero que estejam ainda na sua cabeça, né? A luciferina, lá no nosso vagalume, né? A hemoglobina nos eritrócitos, a queratina no chifre dos rinocerontes são exemplos de proteínas, ok? Bom, então, dos 20 aminoácidos que nós temos, que estão aqui, eles se organizam a partir de ligações peptídicas, que são ligações covalentes entre o grupamento carboxílico de um aminoácido com o grupamento amino do outro. Então, eles vão se ligar, formando assim a proteína, que, por sua vez, adquire uma estrutura e uma função. Ok? Então, olha só, aqui nós temos os 20 aminoácidos, temos eles se ligando, formando uma proteína que vai adquirir uma função. É assim que ocorre. Quem é que determina qual aminoácido vai ligar com quem? É o códon, que nós vamos estudar lá na aula sobre ácidos nucleicos. O códon é o que determina a sequência do aminoácido. E, por sua vez, o códon ele representa uma cópia da informação genética que está lá no DNA. Então, o DNA que vai determinar tamanho da proteína e sua composição de aminoácidos, ok? Ele é o diretor dessa cena biológica. Muito bem. Quando nós temos poucos aminoácidos ligados entre si, nós chamamos de peptídeo, ok? Faço uma pergunta para vocês. 5 tijolos ligados entre si é uma parede? Eu posso dizer, olha essa parede de tijolos? Não, né? Eu vou dizer, olha, isso aqui é um grupozinho de tijolo ligado entre si, né? Então, da mesma forma, quando nós temos poucos aminoácidos ligados entre si, nós chamamos de peptídeo. Quando nós temos dois aminoácidos, nós chamamos de dipeptídeo. Um exemplo, valina e prolina ligado. Três aminoácidos, valina, prolina e lisina, por exemplo, eu tenho tripeptídeo. Até 30 aminoácidos ligados, aí nós chamamos de oligopeptídeo. E aí, acima de 30 aminoácidos, que nós chamamos de polipeptídeo, ok? Então, somente acima de 30 aminoácidos que nós chamamos de polipeptídeo. Abaixo de 30, oligopeptídico, tripeptídico, dipeptídio, ok? Nós podemos dar nome aos peptídeos. Os peptídeos eles têm uma importância biológica muito grande, vocês vão ver, existem hormônios que são peptídicos, ok? E nós podemos dar nome a esses peptídeos. É só nós usarmos aqui, olha, substituição dos sufixos, sufixo é sempre a parte final de uma palavra, pelo termo "il". Então, eu vou tirar o sufixo "ina", "ano" e "ato" e vou botar "il", certo? Com exceção do último aminoácido, né? Que está aqui na região C terminal, é sempre a região do último aminoácido. C porque aqui é o último grupamento carboxílico desse aminoácido. Ó. E N porque aqui é o grupamento amino desse aminoácido. Então aqui é a cabeça e aqui é a cauda. Muito bem. Então olha só. Pegando aqui o exemplo do de cima, nós temos uma valina, uma prolina e um triptofano. O triptofano é o último. Então eu vou tirar o ina e o ina daqui e vou colocar il. Então coloco valil, prolil, triptofano, porque ele é o último a gente não muda. Como é que ficaria esse grande aqui? Façam aí, dê um pause no vídeo e façam. Então, já que você já pausou o vídeo e já voltou, né? Então, vamos fazer junto, olha só. Lisil, arginil, metionil,
tirosil, histidil-isoleucina. Seria o nome deste peptídeo. Então, a nomenclatura é muito simples do peptídeo, ok? Bom, existe peptídeo de importância biológica. A insulina, ela é um peptídeo. Aí você me diz assim, poxa, professor, mas a insulina, ela tem 51 aminoácidos, ela é uma proteína. Olha, segundo a classificação, proteína é acima de 50 aminoácidos. Abaixo de 50 aminoácidos cai nessa classificação aqui, ó. Polipeptídico de 30 a 50, óligo até 30, 3 é tri e 2 é di. Uai, mas então a insulina é uma proteína, porque ela tem 51 aminoácidos. Não está errado se você falar que a insulina é uma proteína. Mas como ela está bem no meio ali, né, que o limite é 50, ela é classificada como peptídeo, tá bom? Então, o que é a insulina? A insulina é um hormônio que é produzido lá no pâncreas, que é um órgão que nós temos, na forma praticamente de um charuto. Ele fica anexo ao fígado, bem abaixo do fígado, e ele tem contato tanto com a corrente sanguínea quanto com o intestino delgado, certo? E aí, esse pâncreas, essa glândula grande que nós temos, produz esse hormônio sempre quando nós nos alimentamos. Quando você está com alimento, né? Quando você acabou de sair do jejum, se alimentou, aí o hormônio libera essa insulina, porque a insulina vai fazer com que as células sejam capazes de absorver o carboidrato. O que seria a diabetes? Existe uma diabetes que o paciente não produz insulina. Então, ele tem carboidrato no sangue, que são os açúcares, mas não chegam dentro das células por falta da insulina. Aí ele tem que injetar a insulina para que ela chegue na célula e estimule as células a abrir os canais, os receptores para receber esse açúcar, ok? Para que o açúcar entre dentro das células e possa ser usado para a produção de energia. Então, a insulina faz isso. Quem não tem insulina, compra insulina no mercado, né, na farmácia. É o diabético insulino dependente. O glucagon, ele é o antagonista da insulina. Ele faz o contrário, né? A insulina é protagonista, que vai fazer com que as células recebam a glicose, e o glucagon é o contrário. Então, imagina no momento de jejum. Por exemplo, neste momento que eu estou gravando essa aula, eu ainda não tomei café, já é 10h40. Então, o que acontece? Nesse momento, o meu nível de glicose no sangue está baixo. Então, eu não tenho açúcar no sangue, tenho pouco açúcar no sangue. Então, para que o meu corpo mantenha-se funcionando, principalmente o cérebro, que usa mais de 70% da glicose do nosso organismo, para que ele continue funcionando, é liberado o hormônio glucagon, também pelo pâncreas. É também, olha só, um peptídeo de 29 aminoácidos, esse é beleza, esse daqui é um peptídeo, é um oligopeptídeo, e ele participa do controle do metabolismo da glicose. Então, ele faz o contrário, ele tira carboidratos das células e coloca no sangue para que esses carboidratos, esses açúcares, cheguem ao cérebro, né, aos órgãos vitais e continue a manutenção da vida. Geralmente ele tira do fígado, porque no fígado, como nós veremos numa aula específica, o fígado ele armazena glicose, né, na forma de glicogênio, certo? Então, em todos os mamíferos, isso acontece. Insulina, quando ele se alimenta, para botar glicose para dentro das células, e glucagon, quando ele está em jejum, para botar glicose para fora, para que tecidos importantes como o cérebro continuem funcionando. Muito bem. Outro peptídeo pequenininho chamado ocitocina. Gente, que peptídeo especial. Ele é produzido lá na neurohipófise. A neurohipófise é uma glândula que você tem, né, bem anexa ao cerebelo, né? Então aqui dentro do cérebro, né, bem abaixo aqui no cerebelo, você tem a neurohipófise. E ela produz outros hormônios, mas um deles é a ocitocina. A ocitocina ela tem 9 aminoácidos e ela é o hormônio do amor. A ocitocina ela é produzida quando você tem afeição por alguém, né? Por exemplo, a afeição da mãe para com o seu filho, né? Então, a ocitocina ela serve na contração uterina. Então, quando no momento que o bebê vai nascer, o médico avalia, se não tiver havendo contração, ele injeta ocitocina sintética na mulher, né?
Quando a mulher faz uma cesárea também, o médico injeta ocitocina nela, desde a cirurgia até o pós-cirúrgico, para que ocorra toda a contração do útero, para que o útero libere, coloque para fora tudo, bebê, placenta, tudinho, tá bom? Também é importante lá na secreção do leite. Você vê, você já ouviu falar disso, que quando, imagina, a mãe está numa sala, o bebê está lá no quarto. O bebê começa a chorar, a mãe diz que o leite está vazando. Por quê? O choro do bebê é suficiente para ativar na mãe a liberação de ocitocina, e aí a ocitocina vai agir lá na glândula mamária, fazendo com que ela libere o leite. Por isso que é interessante, né? Existe até um ditado, um adágio popular, que quem não chora não mama. Por quê? É justamente isso. O bebê ele vai chorar, gera compaixão na fêmea, na mãe dele, e a glândula libera o leite. Muito interessante isso, né? É claro que não só o choro, o bebê sorriu, aí a glândula libera o leite. O bebê olhou com um olhar, né, de entusiasmo para a mãe, a glândula já está liberando o leite. A mãe se lembra do bebê, a mãe está lá no trabalho, aí se lembra do bebê, eu tenho um bebê bonito. Aí, puf, a glândula começa a liberar leite. Que interessante, né, gente? Biologia. Tá vendo o que é a bioquímica? A bioquímica ela tenta explicar a vida em termos químicos. Olha que maravilha. A empatia entre as pessoas, né? Você tá lá no IFRO, né? No retorno da aula presencial. Aí você dá uma olhada lá no crush, né? E opa, que rapaz bonito, ou que moça bonita. Isso é empatia, né? O primeiro hormônio a ser liberado é a ocitocina. Mas não caia nessa, não. Vai estudar, meu filho. Vai estudar, minha filha. Entre na faculdade. Depois você se preocupa com esse negócio de namorar, casar e ter filho. Fique preocupado agora em estudar, tá bom? Mas cuidado com a ocitocina. Bom, e aí nós temos agora as proteínas, né? Que são sequências maiores que 50 aminoácidos. Muito bem. Quase todas têm os 20 aminoácidos existentes, só que em quantidade e teor diferente e em posições mais diversas, ok? E as proteínas, diferente aqui dos nossos peptídeos, elas têm umas estruturas conformacionais complexas. Começa com a estrutura primária, que tanto peptídeo quanto proteína tem, que é basicamente a sequência dos aminoácidos. Estrutura secundária, que é ou alfa-hélice ou beta-folha. Terciária, que é uma estrutura globular. E quaternária, quando eu tenho mais de uma estrutura terciária. Bom, começando pela estrutura primária, é a sequência da proteína. É a sequência dos aminoácidos na proteína. Isso é a sequência primária da proteína. Quem define ela é o gene, é o DNA, ok? Se houver uma mudança, gente, nessa sequência primária, acaba havendo uma mudança na proteína que vai conferir uma mudança estrutural e geralmente faz com que a proteína perca a função. Porque a estrutura de proteína está relacionada à função. Repito, a estrutura da proteína está relacionada à função. E quem vai dar a estrutura da proteína é a sequência de aminoácido, que é a estrutura primária. Se houver uma mudança, muda a estrutura e muda a função. Ah, professor, me deu um exemplo. Beleza. Anemia falciforme. Com certeza você já ouviu falar dessa anemia. Esse nome falciforme porque os eritrócitos, as células vermelhas, olha, ficam na forma de uma foice. Por isso, falciforme, forma de foice. Mas o que aconteceu com essas células para elas ficarem assim? Houve uma mutação em um único aminoácido lá da hemoglobina, que é essa proteína aqui, ó, quaternária, né, bem complexa, que carrega oxigênio. Uma única mudança em um único aminoácido, uma glutamina que se transforma em valina, né, é mudada, ocorreu uma mutação genética no gene que conferiu a mudança do códon, que conferiu a mudança do aminoácido. Então, uma glutamina se transforma em valina, né? É colocada uma valina no lugar. Essa proteína ela já muda a estrutura, começa a cristalizar e aí forma esta forma de anemia. E aí o paciente vai ter uma hemoglobina que carrega pouco oxigênio dentro de uma célula que tem uma estrutura diferente. Olha, mudou a estrutura e essas células vão lá para os vasos, microvasos, começam a entupir, começam a lesionar os vasos. Essas células começam a ser sequestradas, que a gente diz, começam a ser tiradas do sangue porque elas estão anormais e o paciente não consegue respirar, né? Não consegue fazer a troca gasosa.
Por quê? Porque a proteína que deveria carregar oxigênio está danificada por causa da mudança de um único aminoácido na sequência primária dela. E aí, não é interessante? Se mudar a estrutura primária, se muda a estrutura primária, muda a estrutura complexa da proteína, muda a função, certo? Então, olha, geralmente é mais comum em negros, existe uma assimilação entre o traço falcêmico e a resistência à malária, e nós sabemos que a malária é uma doença milenar na África, então há uma associação. É mais comum, portanto, a anemia falciforme em negros. O traço falcêmico é 1:100, né? Hemácias geralmente estão na forma de drepanócitos, é o nome científico da hemácia na forma de foice. Bom, e agora a estrutura secundária é a organização bidimensional das proteínas. Lembra que eu falei que os aminoácidos eles têm estrutura tridimensional? Então ele deve passar por uma estrutura bidimensional. Muito bem, deixa eu pegar aqui então um fio para poder explicar para vocês. Então olha só, estrutura primária, aqui, sequência dos aminoácidos. Agora que esses aminoácidos já estão ligados entre si por ligações peptídicas, através das cadeias laterais, aquelas cadeias do radical, eles começam a interagir entre si também, formando estruturas secundárias bidimensionais, olha só. Como uma hélice, que nós chamamos de alfa-hélice, ou com um vai e vem da fita da proteína, que nós chamamos de beta-folha, porque alguém disse que isso aqui parece uma folha, tá bom? Então, estrutura secundária, alfa-hélice ou beta-folha. São as formas que a proteína pode ter de estrutura secundária, tá bom? Aqui explicando direitinho, leiam aí na sua apostila. E a estrutura terciária, olha, a estrutura terciária é a forma tridimensional da proteína, né? Geralmente é a forma final de uma proteína, ok? Então, as proteínas têm estrutura primária, depois elas se organizam em estruturas secundárias e depois elas vão se ajustando até chegar na sua estrutura final, que é a sua estrutura terciária. Uma característica da estrutura terciária é que ela é uma estrutura globular. Proteínas com estrutura terciária têm estrutura globular, ó. Quer dizer que cabe dentro de um globo, certo? Assim, elas vão estar com essa estrutura. Muito bem. E elas têm locais específicos, com funções específicas, por exemplo, chamados de domínios ou motivos. O domínio, por exemplo, se for uma enzima, é o sítio catalítico, que só significa uma coisa, onde vai ocorrer a reação química na enzima. É ali que o bicho pega, é ali que ela quebra o substrato produzindo produtos, ok? Um domínio, por exemplo, numa hemoglobina, é aonde o ferro vai se ligar nela. Então, estrutura terciária são estruturas que têm proteínas terciárias, são proteínas que possuem estrutura terciária globular e que têm uma região chamada domínio, com uma função específica. Ó, por exemplo, aqui, se isso aqui fosse uma proteína, olha só, aqui está o domínio, certo? Bom, existem vários domínios ou motivos formados por estruturas secundárias. Olha, beta, alfa, beta é um domínio, só beta-folha, só alfa-hélice. Na forma de barril, muito legal, proteínas que estão lá na membrana, elas formam poros na forma de barril, né? Então, literalmente, galera, essa beta-folha aqui, ó, certo? Ela se dobra formando uma estrutura na forma de barril. Muito interessante. Aqui os domínios. Como que as estruturas terciárias se mantêm? Através das ligações químicas, ok? Houve a ligação peptídica para a formação da estrutura primária e a partir da estrutura secundária, as ligações agora são outras ligações. Por exemplo, ponte de hidrogênio ocorre então entre átomos que têm oxigênio e hidroxila, né? Principalmente, que são aminoácidos lisina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina. Interações hidrofóbicas e forças de Van der Waals. São lá os aminoácidos apolares. Por isso que é importante aquela aula lá sobre a classificação. Então, esses aminoácidos eles fazem ligações hidrofóbicas. Olha. Glicina, alanina, prolina, valina, isoleucina,
leucina e metionina. Então, onde eles se encontram, eles se ligam, olha só. Aqui nós temos um exemplo disso, olha só. Duas ligações entre aminoácidos hidrofóbicos, certo? Ligando entre si a partir do seu radical. Muito bem. Ponte de sulfeto, aí só vai ocorrer entre as cisteínas, que são os únicos aminoácidos que têm enxofre. Já mostrei onde, né, na queratina, por exemplo, ocorre ponte de sulfeto. Ligações iônicas são naqueles aminoácidos carregados, né, positivamente, negativamente. Lisina, arginina, histidina, aspartato, glutamato, não é? Olha só que interessante, ó. Um aminoácido com carga positiva está fazendo ligação iônica com um aminoácido de carga negativa. E isso é que faz com que a fita da proteína se dobre, tá vendo? Ó? Porque os aminoácidos que estão aqui estão interagindo entre si, tá ok? Muito bem, então é isso que mantém as ligações até que a proteína adquira a estrutura terciária, que geralmente é a sua estrutura final. Bom, mas existem proteínas que vão mais além ainda e possuem estruturas quaternárias. O que seria estrutura quaternária de uma proteína? Quando você tem duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, ao invés de eu ter apenas uma proteína ligando, eu vou ter mais de uma proteína. Então, quando eu tenho mais de uma proteína terciária ligando entre si, eu digo que eu tenho uma estrutura quaternária. Vou dar um exemplo aqui, olha só. Então, imagina que aqui é uma estrutura terciária de uma proteína e aqui eu tenho outra estrutura terciária. Elas estão interagindo entre si, se ligam entre si e têm uma função específica. Então, eu digo que aqui essa proteína é uma proteína complexa, uma proteína de estrutura quaternária, tá bom? Cuidado para não se confundir e dizer que estrutura quaternária é a ligação de 4 proteínas diferentes. Não. Com duas proteínas sendo iguais ou diferentes, mas que elas se ligam e têm função específica, já é estrutura quaternária. Se tiver 3, também é. Se tiver 4, também. E se for uma proteína com 5 subunidades, que nós chamamos, né? 5 proteínas menores que se ligam, também é chamada de estrutura quaternária. Tá bom? Esse quaternária não tem a ver com quantidade de proteínas ligadas, e sim que é duas ou mais ligadas, tá bom? Então, olha, em resumo, estrutura primária, sequência de aminoácidos. Secundária, estrutura bidimensional, alfa-hélice e beta-folha. Terciária, estrutura tridimensional. E quaternária, ligação de duas ou mais estruturas terciárias. Um exemplo de quaternária é a hemoglobina, ó, que tem, aí coincidentemente, tem 4, né? Estrutura terciária. Mas poderia ter mais ou menos, tá, gente? Cuidado para não confundir e dizer que quaternária é quando tem 4 ligações. Não. Quaternária é a ligação de duas ou mais estruturas terciárias, com função. Pergunta. E aqui, proteínas conjugadas. Essas proteínas elas podem ser conjugadas, isto é, às vezes não há só proteína ali, há outros elementos. Por exemplo, as nucleoproteínas, que são proteínas que têm material, ácidos nucleicos. Por exemplo, o ribossomo é uma nucleoproteína. Por quê? Porque ela tem ácidos nucleicos, né, no caso o RNA, ligado a proteínas. Proteínas do núcleo mesmo são todas nucleoproteínas, que possuem RNA ou DNA ligado nela e que tem função conjunta. Lipoproteína também é proteínas ligadas a lipídios, então são proteínas conjugadas, e aí sucessivamente, tá bom? Pergunta. E agora, olha só, quais são as funções das proteínas? Catalítica, temos aí as enzimas, a amilase salivar. Vocês sabiam que o amido presente no pão, nos cereais em geral, pão, trigo, milho, bolo, o amido ele começa a ser quebrado na boca por uma enzima chamada amilase salivar. E aí ele termina de ser quebrado lá no intestino delgado pela mesma amilase, só que o nome agora é amilase pancreática, que é produzida pelo pâncreas. Então olha que legal. Na sua saliva, né, a sua glândula salivar produz amilase, uma enzima que vai quebrar o amido. Por isso, você pode até experimentar fazer isso. Se você começa a mastigar o pão, né, você está mastigando o pão, e aí você demora, dá as 15 mastigações no pão, 20 mastigações, você vê que o pão começa a ficar mais doce ainda. Mesmo o pão salgado, você começa a senti-lo doce. Porque é o tempo da amilase começar a quebrar esse pão e liberar amido. Certo? Liberar
glicose, perdão, né? O amido, ele é um polissacarídeo. Nós vamos ver o que que é. É um conjunto de carboidrato. Então, a enzima vai lá quebrando, liberando os monômeros. Proteínas transportadoras. Nós temos lipoproteínas que carregam colesterol. A hemoglobina mesmo é uma proteína transportadora. Proteína de reserva. Veja bem, proteína de reserva só está presente no leite e nos ovos. Nós, seres vivos, não possuímos proteína de reserva. Ah, eu vou guardar proteína para quando eu precisar. Não, certo? Toda proteína tem uma função nos seres vivos. Só que no leite, que é para alimentar a prole, tem as proteínas que vai ser para a prole. No ovo, né? Ali é uma única célula que vai ter todas as necessidades para formar um pintinho ali dentro. Então precisa ter proteína que vai ser quebrada para que aquela célula se desenvolva e produza suas próprias proteínas. Então, exemplo aqui, caseína no leite de vaca ou qualquer leite e albumina no leite, no ovo de aves, perdão. Proteínas de contração, actina e miosina, são duas proteínas que elas ligam e se movem uma sobre a outra para que ocorra a contração. Tudo que for contração muscular, desde a minha fala ao meu movimento, o seu, está aí. Proteínas reguladoras, já falamos, da insulina, não é? Do glucagon, da adrenalina que dá o escape, né? O sentimento de escape, coração bate, muito sangue, você consegue ver mais longe. Muito bem. Proteínas estruturais, aí nós temos o colágeno, que vai deixar a pele bem lisinha, né? Quanto mais novo você é, mais pele lisa você tem. Depois você vai ficando velho, você vai ficando com menos colágeno, e começa a aparecer, então, as marcas de expressão. Elastina também. Proteínas de defesa, os anticorpos, né? Todo mundo sabe sobre anticorpos agora por conta da doença, né? E proteínas que atuam na genética, que é as nucleoproteínas, que são proteínas que agem no núcleo. Bom, uma coisa importante que eu falei é que as proteínas, elas têm uma função específica que está relacionada à estrutura, e que se perder a estrutura, perde a função. O nome que se dá a essa perda de estrutura é desnaturação proteica. Então, a desnaturação é a perda da estrutura secundária, terciária e quaternária sem que ocorra a quebra da estrutura primária. Porque a estrutura primária, nós já sabemos, é a sequência de aminoácidos. Então, essa desnaturação aqui, ó, perda da estrutura quaternária, estrutura terciária, estrutura secundária, nós chamamos de desnaturação. Quem faz isso? Calor, solvente orgânico, ácidos e bases fortes, detergentes, agitação e outros fatores físicos e químicos que podem fazer isso aqui, ó, desnaturar. Um exemplo de desnaturação que você pode ver na sua casa é o da albumina presente no ovo, né? Você pega o ovo bem bonitinho, quebra ele na frigideira, daqui a pouco você começa a ver que começa a ficar branco, né? A clara começa a ficar branca. Por quê? Porque a proteína está desnaturando, então você consegue ver visualmente a mudança de estrutura e perda da função, né? A proteína já não é mais solúvel, começa a ficar branco. Muito bem. Desnaturou, perdeu a função, certo? Poucas são as proteínas que conseguem se renaturar naturalmente. São pouquíssimas. A maioria, né? A maioria é praticamente matante, desnaturou, perdeu função. Bom, as enzimas, agora nós estamos falando de funções específicas. Enzimas é um tipo de proteínas, uma classe de proteínas catalisadora, nós já vimos isso. E ela viabiliza as atividades na célula, quebrando moléculas, juntando moléculas, certo? Sempre nós vamos ter, ó, enzima, substrato. Um momento onde a enzima e o substrato estão ligados, e depois eu tenho enzima e produto. Certo? Então a enzima ela pega substrato e transforma em produto. Às vezes ela pega dois substratos, junta para formar um produto, e às vezes ela pega um substrato e quebra em dois para formar dois produtos. Então, o mais importante é saber que a enzima se liga ao substrato, tem um momento chamado enzima substrato e depois tem um momento enzima e o produto criado. Certo? Muito bem. As enzimas elas possuem cofatores, que são moléculas que vão acelerar a reação enzimática. Apesar de não ser uma enzima, eu trouxe como exemplo
A hemoglobina, que é uma molécula transportadora, não é uma enzima, é uma proteína transportadora, mas ela tem um cofator chamado ferro. O ferro ele vai se ligar a um grupamento chamado grupamento M, e esse grupamento M vai estar aqui, olha só, essas moléculazinhas aqui, ó, bolinhas, está na hemoglobina. E é justamente no ferro que o oxigênio liga, né, por ligação iônica, né? Se liga aqui, ó, no ferro, e aí a proteína consegue carregar. Então, o ferro seria um cofator, um íon metálico necessário. As vitaminas são cofatores importantes, nós vamos ver lá na aula de vitaminas. Bom, os inibidores são agentes que fazem cessar ou reduzir a capacidade da reação enzimática, ok? Então, reduzir, temos inibidores químicos, né? E cessar também temos inibidores químicos ou físicos. Por exemplo, a desnaturação seria um inibidor enzimático. Aumentou a temperatura, desnaturou a proteína, cessou a ação da enzima. Então, seria um inibidor, certo? Existe inibidor reversível e irreversível. Por exemplo, algumas substâncias são inibidores reversíveis, que você coloca ali para que aquela enzima diminua a sua atividade. Mas você não quer que aquilo fique para sempre, você só quer por aquele momento. E aí inibe a enzima por aquele momento e depois ela vai soltando esse inibidor e aí ela volta a ter atividade. Agora existem inibidores irreversíveis. São inibidores que se ligam na enzima e não desgrudam mais. E aí é um perigo, certo? Isso seria um inibidor químico. Agora um inibidor físico, esquentar demais a enzima, botar no calor, é irreversível, ok? Então químico, algumas substâncias fazem isso. Por exemplo, compostos químicos organofosforados, né? Que são compostos químicos utilizados no passado como agrotóxico, né? Esses compostos químicos organofosforados, eles são capazes de se ligar em algumas enzimas, por exemplo, numa enzima lá da transmissão nervosa chamada a enzima acetilcolinesterase, que é uma enzima relacionada à transmissão nervosa. E aí acaba matando por uma intoxicação neurológica o inseto, entretanto também mata o ser humano. Então, muito perigo. Outro exemplo, o chumbo, né? Que era usado no passado para matar roedores. Também se liga nessa enzima de forma irreversível. Então, uma quantidade mínima de chumbo é capaz de matar um ser humano. Por isso que é proibida a venda do chumbo para consumidor final, por conta disso, né? O chumbinho está proibido. Quem for pego com chumbinho vai preso, certo? Não use isso na sua casa, porque se o seu animal lamber aquilo ali, ou se uma criança lamber, dificilmente ela vai sobreviver, tá bom? Vai morrer por conta de uma intoxicação neurológica, porque ele é irreversível, certo? Se liga muito forte. Muito bem, olha só, um exemplo aqui de inibição de uma enzima, olha o gráfico. Aqui eu tenho a atividade da enzima, a capacidade dela de produzir produto, até 100% de capacidade, e a temperatura, ó. Então, olha, quanto mais eu chego na temperatura ideal, que é a temperatura daquele organismo vivo, por exemplo, o ser humano é 37, então é bem aqui, ó. Então, eu estou no ideal da enzima, a enzima está trabalhando 100%. Só que se eu tiver uma febre, olha só o que acontece com as minhas enzimas, começam a perder sua função, porque perde a estrutura, perde a função. Por isso que nós devemos controlar a febre, né? Febre é importante, é um sinal importante, quer dizer que alguma coisa está acontecendo no seu corpo, tem que se procurar um médico e tem que ser feito também um controle dela, porque ela acaba desnaturando as proteínas e podendo levar o paciente ao coma. Então aqui é um exemplo. A enzima, né, com sua capacidade, só que aí quando você começa a aumentar a temperatura, ela perde a capacidade porque desnaturou. Muito bem, mais uma pergunta. Exemplos de enzimas. Hemoglobina carrega a molécula, tem a molécula M que carrega o oxigênio, já falei. Dos pulmões para o tecido, dentro das células vermelhas, e também do tecido para os pulmões, carregando o CO2 também dentro das células vermelhas. Muito bem. Mais perguntas? Temos agora o colágeno, um exemplo de proteína estrutural. Temos a fita do colágeno aqui, ó, em alfa-hélice, elas vão se complexando, formando estruturas mais complexas e que vai dar resistência mecânica aos tecidos conectivos, né, abaixo da pele,
ao tendão, cartilagem, né? Aquele tutano que você come lá do boi é colágeno, certo? É uma fonte rica de colágeno, certo? Gelatina é colágeno hidrolisado. Pasmem. Então, muito bem. Matriz orgânica dos ossos também. Os ossos, apesar de serem rígidos, eles possuem uma certa flexibilidade, graças a Deus. Por isso que a gente não quebra ele todo tempo. Colágeno garante isso. Aqui o tipo de ligação, vocês vão estudar por si. Tipo de colágenos. Pergunta de número 5. E as nossas referências. Agradecendo mais uma vez a participação de vocês nesta aula. Lembrando que nós já logo mais teremos a nossa próxima aula. Fique conosco e até mais. Valeu!